Olá, nessa nossa aula então nós vamos falar sobre alguns temas tanto da área de irrigação como de outras áreas também das ciências agrárias que são muito importantes, como capacidade de campo, o que é, entender melhor esse termo, não tanto na teoria, mas levando mais para a prática, né? Onde nós usamos, né, o conhecimento disso dentro da física de solos, o ponto de murcha, né, e suas derivações, a água disponível, então o intervalo entre a capacidade máxima que o solo tem de reter água, né, e a capacidade limitante da planta utilizar essa água que está no solo, né, assim como outras propriedades importantes também, porosidade do solo, porosidade total, né, a umidade, que está muito relacionada, então, aí, a variação de umidade está muito relacionada com outras propriedades também, a própria porosidade, né? Porque a umidade nada mais é do que a quantidade de água que ocupa um determinado volume de poros do solo, né? Então, nessa aula, nós vamos fazer uma prática para entender um pouco melhor essa questão da relação das porosidades, né? Então, eu trouxe aqui um copo contendo brita, né, um determinado tipo de brita, um copo cheio de brita, tá? Essa brita hoje, como no solo cascado não é considerado solo, né, tanto que quando a gente faz lá as características do solo para determinar os teores de areia, silt e argila, nós peneiramos o solo para retirar tudo que for maior que 2 milímetros, não é? Então, nós consideramos já cascalho, ou seja, o cascalho faz parte do conjunto solo, quando pensamos no total, mas não é solo, né? Ainda não intemperizou a ponto de ser solo. Então, o que esse cascalho, que essa brita vai fazer para nós nessa prática? Ela vai representar as partículas maiores de solo, tá? Nós temos também, então, um copo aqui com areia, um copo cheio de areia. Essa areia vai representar para nós as partículas menores de solo, ok? Então, nós sabemos que o solo, ele dentro da granulometria, ele vai desde as partículas maiores até as menores, não é? Bom, muitas vezes ocorre uma pequena confusão em achar que a argila é maior do que a areia, por causa dos poderes, das questões cimentantes, né, das propriedades que a argila tem de se ligar, de formar agregados, né? Então, esse poder que a argila tem de se ligar, que forma os torrões, dá a falsa impressão que a argila é maior. Mas se você pega a argila, umedece ela com água, faz ali uma lama, né, um barrinho, então você não consegue sentir a partícula de argila, não é? Nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente sobre granulometria. Mas então nós sabemos que a areia a gente até consegue ver, né, as partículas de areia, a gente consegue sentir. Então a areia que são dentro do conjunto solo, a areia sim que é a partícula maior, né? Então as partículas maiores estarão representadas por esse copo, então a nossa areia do solo estaria representada por estas, né? E a areia em si aqui está representando as partículas menores. Não daria para eu trazer a argila, né, para fazer uma prática dessa, tá bom? Então, partículas maiores de solo, partículas menores, né? E uma outra coisa importante para o nosso sistema solo é a água, né? Então, um copo cheio de água aqui. E aí ainda está faltando um outro detalhe, né? Eu trouxe esse outro copo. Poderia dizer assim para vocês, como é que esse nosso copo está? Ele está cheio também, cheio de ar. E o ar é muito importante no nosso sistema solo, né? Nós precisamos de aeração. A planta precisa de aeração, os micro-organismos do solo precisam de aeração. Então, o nosso conjunto solo basicamente é formado por partículas maiores, partículas menores, e aí tem a derivação das maiores até as menores, geralmente areia, silt e argila, né, que é o que nós falamos, né, que é a granulometria, a água que vai estar presente no conjunto e o ar, tá? Então nós temos esses 4 fatores principais. Eu costumo brincar então com vocês, com os meus alunos, que nunca se esqueçam do copo na faculdade, né? O copo vai ensinar muita coisa para nós. Esse copo hoje ele vai nos ensinar o que é
capacidade de campo, ponto de murcha, umidade, base volume, base massa. Qual é a diferença entre as duas? Isso é importante entender, né? Estou falando de umidade do solo, mas está em porcentagem base volume ou porcentagem base massa? Precisamos entender isso. Densidade do solo, como que a densidade do solo influencia na água disponível do solo, ok? Bom, vamos lá então. Primeiramente, como nós estamos falando de relações massa, área e volume, né? A ideia que eu quero trazer com essa prática é mostrar para vocês como que as partículas do solo se arranjam, né? Então eu vou colocar aqui as nossas partículas menores, né, juntamente com as partículas maiores do solo. Vamos distribuí-las aqui. Ok? Então nós estamos completando todos os espaços vazios que o nosso sistema solo tem aqui, certo? Bom, okay. Só para colocar um pouquinho mais de areia para completar aqui, então, representando as partículas menores do nosso solo. Aqui o nosso sistema solo, tá? Só tirando algumas para deixar aqui no nível do copo, ok? Então nós temos um copo que está cheio, né? Mas concordam comigo que nós temos a porosidade? Não tem uma tal de porosidade nessa história? Então como que eu meço essa porosidade, né? Será que eu vou virar uma formiguinha, vou entrar aqui com um paquímetro e vou medir os poros do solo? Como que eu conheço a porosidade dele? Bom, então nós poderíamos pensar de várias maneiras, né? Mas já que nós estamos falando de solos aplicados às ciências agrárias, nós vamos colocar água nesse solo, né? Então ainda podemos colocar água aqui. Então, vamos lá. O que a água vai fazer para nós? Ela vai ocupar todos os espaços porosos, certo? Então a água vai preencher todos os poros do solo. Quando a água preenche todos os poros do solo, eu posso pensar assim: eu não consigo medir os poros, o volume total de poros que eu tenho nesse solo, mas eu consigo medir o volume de água que ocupou esses poros. É por isso que a relação de umidade, principalmente no laboratório, ela está muito ligada a esses fatores, né? Bom, então está lá. Se nós considerarmos aqui que esse copo ele é cônico, né? Então vejam aqui embaixo a base dele muito menor do que em cima. Então nós temos uma relação aqui de volume onde praticamente metade do copo foi de água aqui dentro desse outro copo, certo? Então nós temos uma relação onde eu poderia dizer que eu tenho 50% de água ocupando os volumes de poros desse copo, não é? E por que eu posso dizer isso para vocês? Porque como ele tem um formato cônico, a metade do copo está aqui. Mas concordam comigo que esse volume, né, o volume aqui é muito maior do que esse, então logo a nossa metade está mais acima. Poderia dizer que a gente tem quase 50% de água que foi colocada nesse espaço poroso aqui nesse copo, ok? Bom, é por isso, gente, que no laboratório geralmente nós saturamos a amostra para começar nossas medidas, né? Porque nós precisamos encher todos os poros, completar todos os poros com água e depois medir o volume de água que ocupa os poros. Mas no laboratório, como nós fazemos isso? Eu vou medir essa quantidade de água? Não, né? No laboratório nós saturamos as amostras, inclusive de baixo para cima, para poder expulsar todo o ar de fato da amostra, né?
como é que eu consigo medir a água que entrou, que ocupou todos os poros? É aí que nós começamos a relacionar a massa, não é? Nós, ao saturarmos uma amostra de solo, ou seja, fazermos a água ocupar todos os poros, né? Todos os poros do solo, os espaços vazios estão ocupados com água, então nós vamos lá e pesamos, né? Então medimos a massa do conjunto de solo completamente cheio de água, então todos os espaços vazios estão com água, ele está numa condição saturada, então umidade na saturação, pesamos. E depois, como que eu faço para medir a água que entrou nos poros? Levo para a estufa e seco. Quando nós levamos para a estufa e secamos, eu estou evaporando toda essa água da amostra, eu estou retirando toda essa água. Ao retirar essa água, então, nós, por diferença de massa, nós vamos pesar de novo a amostra, né, determinar a massa seca. Então, massa na saturação menos massa seca, o solo não perde massa, não, pelo menos nas temperaturas que nós vamos utilizar nessas metodologias, né? Então, o solo não perde massa, né, os componentes ali. A única massa que eu perdi foi a massa de água que evaporou. Evaporando toda a água, massa na saturação menos massa seca, eu tenho a massa de água que saiu da amostra, que era a massa de água que ocupava todos os espaços vazios. E aí nós precisamos lembrar que a relação de água, né, de volume de água para massa é 1 para 1. O que significa isso? Todos nós sabemos que 1 quilo de água é igual a 1 litro, né? Ou 1 litro de água é igual a 1 quilo, pesa e tem uma massa de 1 quilo. Isso, se nós transformarmos em outras unidades, nós temos aqui 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 por 1 por 1, uma caixinha de 1 centímetro cúbico, que nada mais é do que o ml, o mililitro que a gente está acostumado, né? Tem 1 grama. Então, cada centímetro cúbico tem 1 grama, ou cada grama de água que saiu ocupava 1 centímetro cúbico de volume interno daquele solo de poros, ok? Então é assim que nós determinamos aí a porosidade. Bom, gente, então vamos falar de outro fator importante aqui para nós, né? Bom, antes de entrar nesse outro fator, só gostaria de lembrar para vocês algumas confusões que o pessoal faz em laboratório com metodologias de determinação de massa seca. Estamos falando de massa seca de solo. Por que nós colocamos a 105 graus durante 48 horas? Né? Primeiro, o tempo ele é um pouco relativo, o correto mesmo é ir até a massa estabilizar. Isso significa que a massa, toda a massa de água foi evaporada, né? Eu estou fazendo várias medições de massa. Se eu não estou mais tendo perda de massa, significa que toda a água evaporou, toda a água saiu, né? Então o tempo é um pouco relativo, depende até do tamanho da amostra, né? Depende da quantidade de amostras que eu tenho na minha estufa. Se a estufa estiver muito cheia, é provável que talvez eu precise de um tempo maior, tá? Então tudo isso, essas metodologias são para criar padrões, para padronizar, para que todos sigam um padrão e possamos comparar uma pesquisa com a outra. Mas você precisa também ter uma análise do todo, né? Ter a sensibilidade de entender como é que está a capacidade da sua estufa, né? Mas a grande questão é, muitos confundem a temperatura. É 105 graus ou é 65 graus? Então, gente, vamos lembrar dos princípios básicos da física. A água, para passar do estado líquido para o estado de vapor, é claro que depende da pressão atmosférica, mas adotou-se de uma maneira geral 100 graus Celsius, né? Em graus Celsius é 100. Então a água vai passar do estado líquido para o estado de vapor a 100 graus. E aí, para termos uma segurança, vamos colocar um pouquinho mais, 105 graus, para poder retirar essa água por evaporação da amostra. Então, se nós lembrarmos dos conceitos básicos, nós nunca vamos confundir essas coisas no laboratório. E por que amostras vegetais eu seco a temperaturas menores, 65 graus? Para não danificar a amostra. Eu não quero que pegue fogo no meu material vegetal, né? Então a temperatura é branda e o tempo de secagem, o tempo para fazer essa água sair dos tecidos vegetais
será outra, ok? Então vamos lembrar sempre do porquê dessas temperaturas, né? Mas eu disse para vocês no início da aula que o nosso copo vai nos ensinar muita coisa. Então aprendemos um pouco sobre porosidade, né? Mas eu falei também da umidade. Então concordam comigo que quando eu saturo, ou seja, quando eu completo todos os espaços vazios desse volume de solo com água, eu estou saturando ele, ou seja, umidade na saturação. Nesse momento a umidade é 100%? Não existe umidade 100% no solo, ok? Assim como no próprio ar, né, quando nós falamos que a umidade relativa do ar está próxima de 100%, é chuva, né? Chovendo. Então, no solo não existe, não tem como eu ter 100% de umidade. 100% de umidade, em base de volume, é um copo cheio de água. 100% do volume tem água, ok? Então, supondo que eu coloquei 50% do volume em água dentro deste solo, eu posso dizer que na saturação a minha umidade base volume é de 50%. 50% não parece, né? Quando nós pensamos no sistema solo, não parece que ainda cabe 50% do volume em água. Aí vocês poderiam dizer assim: ah, professor, mas o senhor está fazendo com brita e areia, não está compactado. E aí é que nós vamos ver nas próximas práticas, tá? Lá no campo, quando nós retiramos uma amostra e saturamos ela, cerca de 50% é porosidade total. Depois nós vamos dividir em macroporosidade e microporosidade para entender melhor, ok? Mas porosidade total, ela está na casa de 50% para a maioria dos solos, tá? Solos de floresta, por causa de muita matéria orgânica, às vezes a gente chega aí a mais, né, cerca de 60% de porosidade. Imagina, o espaço poroso é maior do que o próprio espaço de partículas físicas, né? Imagina, interessante, né? Então, se eu for lá no campo, pegar uma trincheira, né? Imaginem uma trincheira de 1 metro por 1, a nossa unidade de produção, 1 metro quadrado, por 1 de profundidade. Já sabemos da hidráulica que isso equivale a 1000 litros, né? Então temos que trabalhar sempre o solo em volume de solo. Esses 1000 litros, 1 metro quadrado por 1 de profundidade, são 1000 litros. Se eu colocar uma caixa d'água ali do lado, de 1000 litros também, eu consigo fazer meia caixa d'água ocupar todos os espaços porosos. Se fosse uma trincheira totalmente fechada de solo em condições de campo, né, estruturado, compactado de maneira natural no campo, nós ainda conseguiríamos colocar 50%. Conseguimos colocar 50% do volume em água. Então, 50% de umidade, base volume na saturação. Nós vamos, é claro, arredondar os valores, não vamos entrar em particularidades nesse momento. Existe uma diferença, sim, entre diversos tipos de solo, mas de maneira geral, nessa aula, nós podemos assumir esses valores, ok? Bom, gente, vou completar novamente aqui o nosso copo. Então nós vamos dizer que agora, nesse momento, ele está saturado, está com o máximo de água, né? Isso não significa capacidade de campo. Capacidade de campo não é o máximo que o solo tem de receber de água, não é um solo saturado, porque a planta também precisa de aeração. E outra, nós temos um outro fator que nós temos que lembrar: a diferença de solo saturado para solo na capacidade de campo é a ação gravitacional, a atração gravitacional puxando essa água para baixo, né? Então, a capacidade de campo é a capacidade que o solo tem de segurar essa água, de reter essa água para que ela fique disponível para a planta. Então, para a gente tentar entender um pouco melhor isso, vou completar só mais um pouquinho aqui. Então, o nosso solo está completamente saturado, mas o nosso solo ele não é fechado embaixo, ele não é um copo, não é? O nosso solo ele é totalmente aberto, até a camada impermeável lá no lençol freático e em camadas mais profundas, né? Então, tentando entender a ação gravitacional aqui, o que acontece lá no campo com o nosso sistema solar?
solo, então? Nós temos a ação gravitacional que vai fazer com que o excesso de água do nosso solo desça por ação gravitacional, né? É por isso que nós chamamos essa água de água gravitacional. O excesso, então, desce por atração gravitacional. No início, quando o solo está saturado, a vazão é maior, depois ela vai estabilizando, é claro que leva um tempo para isso, né? E aí que começam a entrar algumas particularidades dos tipos de solo. Um solo arenoso, ele vai drenar o excesso mais rapidamente, chegando então à capacidade de campo, coisa de horas após uma chuva. Supondo que uma chuva de baixa intensidade, mas de grande quantidade em milímetros, uma chuva, né, que consiga infiltrar água até levar o solo à sua saturação, quantidade de chuva que eleva o solo à sua saturação, né? Num solo arenoso, coisas de poucas horas após a chuva, ele já está em capacidade de campo. Então, o que é capacidade de campo? É o momento em que o solo ainda está bastante úmido, mas perdeu a água gravitacional, perdeu o excesso de água. Nesse momento, nós começamos a ter as interações que nós chamamos de adsorção de água no solo. O que é a adsorção? Lembra? A água tem mais cargas positivas, né? H2+, então 2 hidrogênios, a molécula de água, H2O, 2 hidrogênios que são positivos e um oxigênio que é negativo. Então a água é mais positiva do que negativa. E as argilas do solo são negativas, têm cargas negativas. Então, quanto mais partícula de argila no solo, mais carga negativa. Então, mais carga negativa para atrair moléculas de água por adsorção, por segurar, por reter. É por isso que, quanto mais argila eu tenho no solo, menor é essa perda aqui por ação gravitacional, mais eu retenho água no solo, ok? Então, nós precisamos levar em conta esses conceitos básicos, né? Bom, é claro que se eu deixar aqui mais um tempo, ainda vai ficar perdendo um pouquinho de água, mas basicamente vocês viram, no início nós tínhamos uma drenagem alta, agora já está estabilizando, então o nosso sistema solo estaria chegando próximo aí da capacidade de campo, a capacidade máxima que ele tem de reter a água, depois que perdeu a água gravitacional, certo? Bom, gente, então falamos até aqui de capacidade de campo, de umidade na saturação, relacionamos isso com volumes, né? Vejam que nós perdemos aí o que? 5%, 10%, se fôssemos pensar em volume, né? Que seria a nossa água gravitacional. Ok, mas nós não falamos ainda de ponto de Murgia, né? Por que ponto de Murgia? Porque até aqui eu falei só do solo, não é? Então, quando que eu entro com um ponto de Murgia no nosso solo? Quando nós colocamos nele uma planta, né? Então vamos colocar aqui nosso sistema solo só para representar aí a nossa planta, certo? Ok, temos a nossa planta aqui então no sistema solo. Bom, o que nós sabemos que a planta faz então com a água que está dentro do solo? Vocês viram? Colocamos água, saturamos, a ação gravitacional tira uma parte, e aí nós dizemos que estamos em umidade na capacidade de campo. Ok, a partir daí a água está disponível para a planta, não é? Então a planta começa a usar nos seus processos de transpiração, né, na sua fotossíntese, água, né? A energia solar chega até aqui, começa o processo de fotossíntese, né? E essa parte vocês vão ter a oportunidade de aprender a fundo com um grande professor de fisiologia, que é o professor Cid Campos, né? Então, uma homenagem ao nosso colega, professor Cid Campos, professor fantástico da área de fisiologia, que vai explicar a fundo isso para vocês. Nessa aula aqui, nós vamos ficar mais nos fatores físicos, nós não vamos entrar nas influências biológicas, ok? Então, nós sabemos que ao ter o processo de transpiração, o estômago abre
e quando ele abre para a fixação, para a entrada de gás carbônico, né, de CO2, então nós sabemos que o que a planta vai fixar é carbono e o que ela vai liberar é o O2, o oxigênio, não é? As plantas produzem oxigênio, ela recebe CO2, devolve o O2, não é? Porque o C fica. E o que sai junto com o oxigênio pelo estômago? Vapor de água, não é? Então esse vapor de água nada mais é do que a água que está subindo pela planta e saindo pelo estômago. Subindo pela planta por onde? Pelo xilema, não é? O xilema é como se fosse um canudinho aqui, né? De proporções aí capilares. Por que capilares? Tem diâmetros menores que um fio de cabelo, né? Aproximadamente um fio de cabelo. Então, aquele tubo, o xilema que começa lá na pontinha, na extremidade da raiz, da radícula, né? É que ele tem contato com a água que está no solo, ele vai até o estômago. Então, o xilema, que é um canudinho de proporções capilares, pega a água que está aqui no solo e leva até o estômago. Esse é o fluxo de água na planta, né? Bom, como eu disse, não vou entrar fundo nisso, não é o nosso intuito aqui. E temos professores aí excelentes, né, especialistas no assunto. Então nós não vamos falar de planta aqui, né? Poderíamos até falar dos fatores genéticos, né? O professor Paulo Teodoro, excelente melhorista de plantas, né? Trabalha com melhoramento de plantas, poderia falar para nós as características que a planta em si tem de reduzir essa perda de água, a capacidade que a planta tem. Então, do ponto de vista da fisiologia, o professor Cid, o controle que a planta tem de abertura e fechamento de estômagos, do ponto de vista do melhoramento com o professor Paulo, as características, os caracteres da genética que vão fazer essa planta ter uma eficiência maior no uso da água, não é? Mas na nossa aula nós vamos falar só da parte física do processo. Então nós vamos tirar os estômagos, não temos raízes, e eu posso afirmar para vocês que quando nós temos aqui uma planta, ou melhor, uma haste de uma planta, se essa planta está com o xilema totalmente cheio de solução, né? Porque nós lembramos que no solo, à medida que entra água, nós temos os nutrientes também. Então, uma solução nutritiva nutrindo os tecidos da planta, né? Essa solução que está ocupando o xilema, então, se nós colocarmos uma haste aqui, nós continuaremos tendo fluxo sem estômago e sem raiz. Por quê? Essa é a parte que o processo físico de transpiração, ou melhor, de evaporação direta, né, comprova para nós que quem controla é muito mais a atmosfera, a demanda atmosférica, os fatores atmosféricos, do que os biológicos em si. Ok? Então, lembrando, é muito importante entendermos as características biológicas, mas nesse processo, né, muito mais que 50% dele é explicado fisicamente. É isso que eu quero mostrar, quero que vocês entendam, ok? Bom, então, gente, só para a gente encerrar esse assunto, né, nós vamos falar um pouquinho aqui de noções da água no sistema solo-planta-atmosfera, que numa próxima aula aí nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. E então, o processo de evapotranspiração, para nós, ele será só físico, né? Então, já falamos aí, a parte do processo biológico, nós vamos deixar os professores da área, né, explicarem os mecanismos de controle, toda essa parte da planta em si, como que os processos ocorrem dentro da planta, né? Nós vamos trabalhar aqui, nesse momento, apenas o que está no exterior da planta, como que a planta acessa, como que a água acessa os tecidos da planta e sai dela, né? Não necessariamente o que ocorre lá dentro, os processos bioquímicos e tudo mais, que ficarão aí com a fisiologia, né? Então, nós podemos afirmar que a água sobe pela planta por um processo físico,
tá? E não sou eu, professor Ricardo, que estou falando isso, né? Quem falou isso pela primeira vez foi o Stephen Hales, aí, em inglês, né, que viveu de 1600 a 1700, né, final de 1600 a início de 1700, e ele foi um fisiologista, químico e inventor, né, considerado inventor. É interessante que os cientistas, né, dessa época, a maioria deles são considerados aí ou inventores também, né? Enfim, não eram de uma única área, né? Então, muitos filósofos também, né? Muitos cientistas eram considerados também filósofos. Bom, o que pode trazer para os dias de hoje para nós aí a comprovação, né? Então, disso que nós estamos falando é o método simplificado do tratamento de eucalipto, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. E recomendo a vocês que pesquisem aí o nome de Stephen Hales, ele tem algumas coisas bem interessantes, né, para a época dele, imaginem. Então pesquisem aí na internet. Eu nem coloquei foto dele aqui porque ele é da época que não existia fotografia ainda, não é? A fotografia foi inventada depois de 1800. Então ele é um daqueles cientistas que aparecem lá com aquelas pinturas, né? As pessoas faziam um retrato. E eu gosto de citar esse tipo de coisa porque eu falo que eu acho que muito de nós enxergarmos os cientistas antigos, os pesquisadores antigos, como meio que uma figura mitológica era um pouco isso, né? Mas eram pessoas como nós, estudiosos, interessados em assuntos, né? E que iam a fundo buscar as explicações. Então, recomendo a leitura de a pesquisa, né? De algumas coisas que ele fez, tem muitas coisas interessantes aí. Bom, indo então para o tratamento simplificado de eucalipto, né? Então, vamos imaginar aí três eucaliptos, né? Então, eucalipto sem raízes, sem folhas, né? Um trecho aí do caule. E dentro de uma solução, então essa solução geralmente é água e mais algum inseticida, né? E a pressão atmosférica agindo aqui tanto na superfície então do eucalipto como na superfície da solução. Esse trecho aqui do eucalipto ele é desprezível essa distância, tá? Isso não vai influenciar na pressão. Nós podemos dizer que a pressão atmosférica aqui no topo é a mesma aqui na superfície da solução, ok? Então lembrando que eucalipto tem aqueles tratamentos com alta pressão, né, nos autoclaves, mas existe essa possibilidade aqui, né, para fazer um método mais caseiro, pequenas propriedades, pequena quantidade, que é fazer o produto entrar não por pressões. O autoclave, então, ele colocará altas pressões. Aqui nós estamos falando de um processo natural, que leva em consideração isso que nós estamos estudando, como que a água sobe por dentro do xilema, por dentro dos tecidos, né, da planta, mesmo ela não tendo folhas, né, como que essa água, como que esse fluxo dessa solução continua subindo pelo xilema e saindo por evaporação aqui, tá? Então, lembrando aí que se ela está subindo em forma líquida aqui dentro, está contrariando a ação gravitacional, né? Então, como que isso ocorre? Você poderia falar que é por causa da evaporação, né? Aqui está evaporando, então essa água está subindo, mas aqui dentro do xilema ela está subindo no estado líquido e, portanto, contrariando a ação gravitacional, né? Então, nós costumamos dizer que não é uma diferença de pressão, e sim uma diferença de potencial. E aí na próxima aula eu vou falar um pouco para vocês sobre esses potenciais. Basicamente, então, para encerrar esse trecho da nossa aula, nós temos aí a água que, então, ao infiltrar no solo, né, o solo absorve essa água nos seus poros. Então, a água aqui presente no solo passa para a planta, né, pelas raízes, então subindo aí pelo xilema, e vai até a câmara estomática, que vai liberar essa água na forma de vapor. Então, temos água no solo, a água na planta e a água na atmosfera,
né? E a isso nós chamamos aí, então, de potencial, porque como vocês viram, se fosse diferença de pressão, a água descia, ela não subiria por dentro da planta, né? Então nós chamamos de diferença de potencial, que é o assunto das nossas próximas aulas, tá? Nós vamos falar de potencial superficialmente, porque isso é assunto de pós-graduação, isso é assunto de mestrado, doutorado, quem vai estudar mais a fundo. Mas por que eu estou trazendo aqui para vocês da graduação? Porque nós precisamos entender do potencial mátrico do solo, né? Nós vamos falar muito disso lá dentro do laboratório, nós vamos falar em potencial de água no solo.